O título da mensagem de hoje é Os Perigos da Música Carismática. Por que dizer não à música carismática? Primeiro vamos começar entendendo como o movimento pentecostal surgiu. Charles Fox Parham iniciou o movimento pentecostal em Topeka, Kansas, Estados Unidos, em 1901. Eles acreditavam que o sinal do batismo do Espírito Santo era o falar em línguas, supostamente como no tempo dos apóstolos, mas com um olhar mais atento, nós podemos ver a clara diferença entre a santa experiência dos apóstolos, que trazia arrependimento e confissão, com o reavivamento da Rua Azusa, que foi um dos principais eventos que ajudou a aumentar o movimento pentecostal. Mas o que foi o reavivamento da Rua Azusa? Ele ocorreu em 1906 em Los Angeles. Homens e mulheres gritavam, choravam, entravam em transe, cantavam e falavam em línguas e depois traduziam suas mensagens para o inglês. Poderia isso ser efeito da voz mansa e delicada do Espírito Santo? Jesus falou que o Espírito de verdade nos guiaria em toda a verdade. Mas esse movimento começou um espírito que falava dele mesmo, com menos da palavra e mais emoções. A segunda onda do pentecostalismo começou em Van Nuys, Califórnia, um domingo de manhã, quando Dennis Bennett, um clérigo episcopal, anunciou à sua congregação que ele tinha sido batizado com o Espírito Santo e que tinha falado em línguas. Antes de 1955, as igrejas protestantes não aceitavam esse tipo de experiência, e quem as tinha se separava da igreja protestante e se unia à igreja pentecostal. Mas, a partir dos anos 60, os ensinos e práticas pentecostais de supostos dons espirituais ganhou grande terreno nas igrejas protestantes tradicionais, e os membros, agora a partir daí, foram encorajados a permanecer nas igrejas e não a sair delas. Uma das marcas dessa corrente é o assim chamado Evangelho da Prosperidade, que trabalha com a ideia de que filhos de um pai tão rico e poderoso como o nosso deveriam ser ricos em todos os tipos de dons, não só nos espirituais. Em certa parte é verdade, porque nós realmente temos um Pai rico e poderoso, mas é enganoso na medida em que Deus não necessariamente promete grandes bens e grandes comodidades aqui na terra, apesar de que Ele sempre abençoa os seus filhos. Em João 16:33 mesmo ele diz, No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A música proveniente dos populares cantores de rock daquela época, adaptada às igrejas cristãs através de letras cristãs, encaixou-se perfeitamente em seus gostos. Era uma música que gerava uma ampla resposta emocional, bem mais carnal que espiritual. Mas esse era o sinal que eles tinham de que o Espírito estava pairando sobre a congregação. Algumas das características dessa onda do pentecostalismo era menos da palavra e do assim diz o Senhor, porque eles acreditavam estar sendo guiados diretamente pelo Espírito Santo. Não havia quase nenhuma condição para as promessas de Deus serem honradas, bastando só reivindicá-las. Era uma religião de abundância, com menos responsabilidades e mais privilégios. A terceira onda do pentecostalismo começou com C. Peter Wagner nos anos 80. Eles ainda acreditavam no batismo do Espírito Santo, mas eles não acreditavam que o batismo do Espírito Santo era necessário para ter dons espirituais e também não aceitavam o falar em línguas como sinal externo do batismo com o Espírito Santo. A música carismática continua a ter um grande papel importante, sendo ele usado para manter os sentimentos agradáveis como uma prova de aceitação divina e em manter a popularidade das igrejas cristãs nas fileiras dos não crentes. Como seus valores eram menos invasivos, ela entrou muito nas fileiras das igrejas. Algumas razões pelas quais a música carismática não é para cristãos. A lei da liberdade. Jesus era cheio de encanto, mas como? Vivendo em justiça. Mas aquele tipo de encanto nunca se sobrepôs à liberdade das almas às quais se dirigia. Assim, ele não as subjugava, nem as manipulava. Ele amava a todos, mas ele batia pacientemente a porta, respeitando a liberdade de escolha deles. Os estilos musicais utilizados na música carismática são invasivos, alteram e tomam um controle. Todos sabem que a característica específica da música rock e dos seus similares é provocar uma alteração da química do corpo humano, produzindo estágios de consciência semelhantes ao transe. O rock é um instrumento de alteração da consciência, declarou um artista de rock da banda Rock Music. Um outro artista de rock chamado Mick Jagger, da banda Hit Parader,
falou: o rock é a chave que dá acesso à mente humana. Estamos indo atrás das mentes dos nossos ouvintes, assim como as outras bandas fazem. Outra razão pela qual música carismática não é para cristãos: submissão consciente e inteligente. A religião cristã conduz pessoas à submissão e à obediência consciente a Cristo. O rock glorifica a rebelião. O que o rock cristão produz? Então não dá para misturar uma religião que conduz as pessoas à submissão e à obediência com um estilo musical que leva as pessoas à rebelião, à desobediência. Não dá para juntar os dois. Uma grande lição para os nossos dias é que se a oração de Caim não foi aceita por ter aspectos divergentes da vontade de Deus, então nosso louvor também não será aceito se tiver aspectos divergentes dos seus ensinamentos e da sua palavra. Tentar agradar a Deus de uma maneira diferente da que ele designou não é um modo alternativo de obedecê-lo, mas a pior forma de idolatria. E como consequência, nós podemos afirmar: ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. A quem pertence o rock cristão? Ele não está se transformando numa adoração deboche tão ofensiva a Deus quanto o bezerro de ouro dos israelitas? Mas eu gosto, isso não deve ser tão perigoso. Há 6.000 anos atrás, uma pessoa santa olhou para um fruto proibido e confiou no seu próprio discernimento e gosto, descartando totalmente a explícita palavra do Criador. Eva disse praticamente o seguinte: mas eu gosto disso, eu sinto que isso me dará algo bom, algo superior. Isso não deve ser tão perigoso. E enquanto isso, ela abria amplamente as portas da miséria, sofrimento e destruição. O que dizer do nosso gosto hoje, após 6.000 anos de decadência? Portanto, nós devemos confiar em Deus e não nos nossos sentimentos. Música é poder, isso é um fato. Que parte de mim eu quero agradar e impulsionar com esse poder? Natureza pecaminosa? Fazendo isso, eu estaria acariciando a parte que me leva à destruição. E quanto mais eu a agrado, mais ela cresce, requerendo muito mais coisas da mesma espécie. A outra opção é agradar a natureza divina, dada a nós por Cristo. Quando eu alimento a natureza espiritual, ela requer mais, e isso implica em educar a meu gosto. Essa é a parte do maravilhoso processo da salvação. Essa é a liberdade que Jesus proveu para nós. A promessa é que Ele nos ajudará ao longo do caminho. Através do seu Espírito, Ele tirará o coração de pedra, juntamente com os nossos gostos e inclinações. Escolherá você esse caminho para os seus pés? Se assim fizer, a música do seu coração se harmonizará com a música que você ouve, canta e toca, e se harmonizará com a música das cortes do alto, onde em breve Jesus te convidará para juntar seu coro celestial. Que Ele o abençoe e a sua escolha.